Continuando aqui a aula de eleitoral, o artigo 11 da resolução que nós estamos estudando, no parágrafo 1º fala que a realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixas são permitidas no horário entre 8 e 24 horas. E aquele carro de som rodando é de 8 às 10 horas. Então, na prova de múltipla escolha, tudo começa às 8, mas tem que ver que uns terminam às 10 e outros às 24 horas. Esse das 24 horas, na prova de múltipla escolha, eles podem perguntar na aparelhagens que são fixas, sonorizações fixas, na sede aqui dos comitês, das sedes dos partidos. E olha que coisa incrível. Com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 horas. Então, quer dizer, quando encerrar a campanha, pode ir até 2 horas da manhã o som lá nos partidos. Isso aí pode gerar uma revolta de alguns eleitores, né, que querem dormir para acordar cedo no domingo. O parágrafo 2º diz que é vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para sonorização de comícios. Trios elétricos, gente, não está totalmente proibido, né? Ele só pode servir para sonorizar o comício. Mas, por exemplo, vai ter um comício na Cinelândia. Aí o trio elétrico vem ligado de Bangu pela Avenida Brasil até a Cinelândia? Não pode. Ele tem que vir desligado e lá na Cinelândia ligar o trio elétrico. O parágrafo 3º diz que é permitida a circulação de carros de som e mini-trios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância do veículo. Ora, reparem, 80 decibéis de nível de pressão sonora, a 7 metros de distância do veículo. Ora, eu tenho um telefone que eu posso baixar um aplicativo, você em casa também, que vai medir o nível de decibéis. No entanto, esse telefone e esse aplicativo, né, não vai servir de prova para esse caso, porque a prova aqui é feita por um aparelho do Inmetro, um instituto, né, de medição. E esses aparelhos, não existem muitos aparelhos, né? Principalmente no Brasil, com essa dimensão geográfica, interior do Nordeste, lá perto da Amazônia, né? Até mesmo aqui no Rio, na Baixada Fluminense, até na capital. Não existem decibéis à disposição, esses aparelhos, decibetrímetros, agora eu não sei o nome correto, para medir esse som, né? Então, um ou outro juiz eleitoral consegue ter esse aparelho e fazer essa medição. Bem, se tiver a medição fora dos níveis toleráveis aqui, o carro de som será apreendido e tirado de circulação até que ele se adeque ao nível correto. Aí a lei fala o que é carro de som, o que é mini-trio, o que é trio elétrico. Carro de som, qualquer veículo motorizado, ou não, pode ser traçado por animais, pode ser uma charrete, pode ser um cavalo, né? No máximo com 10.000 watts. Mini-trio, aí é de 10.000 a 20.000 watts. E o trio elétrico, acima de 20.000 watts. Lembrando que pode ter carro de som e mini-trio. O trio elétrico só para sonorizar comício. Não pode ter trio elétrico andando na rua. Olha a Bahia aí, no carnaval, trio elétrico, olha a confusão que dá. Até às 22 horas do dia que antecede o dia da eleição, 22 horas do sábado, reparem, do sábado, eleição é domingo, pode distribuir material gráfico, pode fazer caminhada, pode fazer carreata, pode fazer passeata ou carro de som que transite divulgando jingles, observados os limites impostos pela legislação. Reparem que a lei fala em carro de som, aí já tirou o mini-trio. Então, cuidado com essas pegadinhas. Observados os limites impostos pela legislação comum. Bem, aí já é outra questão, porque a legislação comum vai variar de acordo ao Código de Obras, do zoneamento de áreas que são industriais, áreas urbanas, áreas residenciais, que são as ERs, né?
então haverá uma modificação. Mas isso geralmente não se tem estrutura total para fiscalizar esse tipo de coisa, embora a lei proíba determinados itens aqui, né? Então, esse material gráfico pode ser distribuído até às 10 da noite. Artigo 12. É proibida a realização de showmício. Showmício são aqueles artistas famosos, cantores de música sertaneja ou não, né? Músicas funks, e eventos para promoção de candidatos e apresentação remunerada ou não de artistas, com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral, respondendo ao autor por abuso do poder, se for o caso. Agora, essa proibição ela não se estende aos candidatos que sejam profissionais da classe artística, cantores, atores, e aí você tem, às vezes, um cantor que é candidato a vereador. E aí eles podem exercer as suas atividades normais da profissão durante o período eleitoral, mas aí tem uma vedação. Não pode ser no rádio e TV, na animação de comícios ou para divulgação, ainda que de forma dissimulada, de sua candidatura ou da campanha, de forma dissimulada. Então, quer dizer, isso também na prática é meio difícil, né, de você proibir ou não os cantores ou atores, né? Por exemplo, nós tivemos o caso de um ator famoso que ele não pôde exercer uma minissérie que ele vinha fazendo, porque aquela minissérie caracterizaria de alguma forma uma propaganda eleitoral, né? Mas, no caso, aqui a lei já está permitindo isso, né? A lei houve uma modificação. Poderão exercer as atividades normais de sua profissão, mas ele não pode exercer no rádio e TV, quer dizer, essa minissérie era na televisão. Então, ele pode exercer as atividades normais, mas não na televisão. Mas aí é uma opção, né? Se ele quer ser candidato a vereador, é tipo como funcionário público. Se o funcionário público quer se candidatar, ele tem que se desincompatibilizar. Aqui a lei não fala em desincompatibilização, mas similarmente é como se fosse uma desincompatibilização. Artigo 13. São vedadas na campanha camisetas, não pode ser feita. Aí você vai dizer, camisetas são as camisetas industriais, por exemplo, malha Zering, o candidato faz 1000 camisetas, né? Aí bota lá, vote em mim, fulano de tal. Isso não pode. Agora pode sim fazer uma camiseta artesanal. O candidato, um eleitor, melhor dizendo, comprar uma camiseta branca e pegar uma colorjete e escrever assim, fulano de tal, meu candidato, entendeu? Não pode ter essas camisetas industrializadas, né? Chaveiros, bonés, também está proibido, canetas e brindes, cestas básicas, respondendo ao infrator pela captação ilícita de sufrágio, olha aí que problema, ou pelo abuso do poder. A captação ilícita de sufrágio é a compra de votos. Então esse fato é um fato bem significativo, que pode inclusive gerar, dependendo da quantidade de camisetas, de chaveiros ou outras vantagens, por exemplo, que são dadas ao eleitor como cestas básicas, a inelegibilidade. Além de cassar o registro, o diploma e multar, pode gerar uma inelegibilidade prevista na Lei Complementar 64 de 90, no artigo 22, inciso 1, a linha J, por 8 anos. E esses 8 anos são contados, segundo a súmula 69 do TSE, verbete sumular 69, por exemplo, a eleição será dia 7 de outubro de 2018. Isso vai contar até 7 de outubro de 2026, que são 8 anos, né? Então, muito cuidado com esse tipo de prática que o candidato tem que ter, porque as consequências podem se projetar para pleitos eleitorais futuros, inclusive tirá-lo da vida pública que ele almeja, né? Pela distribuição desses materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Tá bom? Continuamos na próxima aula estudando temas relevantes aqui dos comentários específicos a essa resolução sobre propaganda.